Hoje eu vou responder a pergunta: o cristão perde a salvação? Essa pergunta também é feita de outra forma. Uma vez salvo, salvo para sempre? Então essas duas perguntas são muito comuns no meio cristão. Geralmente você pode estar num churrasco com seus irmãos e alguém, quando nós estamos ali nas conversas de igreja, as conversas bíblicas ou de teologia, alguém vem com esse tipo de pergunta. É uma pergunta válida, é uma pergunta importante, e inclusive as redes sociais têm muito conteúdo a respeito desses pontos de vista sobre essas perguntas, mas nesse vídeo eu vou colocar a minha opinião e você pode discordar, você tem todo o direito de discordar, mas eu vou dar as razões por trás do meu ponto de vista. Ok? Então, bem-vindos ao canal Antônio Aquino, eu sou pastor na Igreja Reformada Deus Presente e vamos aí ter um diálogo saudável a respeito desse tema. Repetindo, o cristão perde a salvação? Para você, perde ou não perde? Coloque aí nos comentários o seu ponto de vista, mas não baseado no que você acha, baseado no que você acredita ser a resposta correta, baseada nas escrituras. Deixe aí versículos, deixe aí a sua opinião, mas embasada biblicamente. Por quê? Porque dependendo das perguntas, dos comentários, eu posso transformar esses comentários em novos vídeos para a gente continuar conversando, dialogando aqui no canal. Mas façam isso de forma respeitosa, né, como cristãos de verdade. Então vamos lá, vamos começar. No meu ponto de vista, eu sou da linha de que o cristão verdadeiro, ele não perde a salvação. Um cristão verdadeiramente salvo por Cristo, que leva uma vida uma vida realmente praticante, porque nós temos aí outras denominações, outras linhas cristãs que falam assim, da linha tal, praticante ou não praticante? Para mim, eu vou levar em conta o cristão que ele pratica o que está na palavra de Deus. Então, nesse caso, eu sou da linha de que o cristão não perde a salvação. Eu sou da linha de que, uma vez salvo para sempre, mas como assim esse salvo para sempre? A salvação, ela é concretizada lá na frente. Então, esse uma vez salvo para sempre, eu sei que ele dá uma certa... Opa, peraí, como assim? Como assim? Eu estou salvo hoje, independente do que eu vou fazer, de como eu vou viver, eu serei salvo lá no final, eu serei salvo para sempre, sempre, independente da situação. Não é bem assim, eu não concordo com alguns posicionamentos a respeito das consequências de concordar com uma vez salvo, salvo para sempre. Mas dependendo da posição, vou dizer sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas partindo do conceito, da premissa de que o cristão não perde a salvação, eu vou expor aqui alguns pensamentos para ver se vocês concordam comigo. Então, assim, como eu disse, eu sou reformado, a reforma protestante, de forma geral, ensinou que a salvação não é perdida. Então eu sou reformado, eu acredito como meus irmãos reformados, lá da época da reforma protestante, ensinaram que a salvação não se perde. Então, tanto presbiterianos quanto batistas confessionais históricos também não acreditam que a salvação se perde, luteranos também acreditam que vão concordar que a salvação não se perde, anglicanos também. E aí vocês podem falar, tá, mas e os arminianos? Os arminianos, eles se dividem entre si nessa questão. Há arminianos que creem que a salvação pode ser perdida e há arminianos que acreditam que a salvação não se perde. Então, entre eles, há as duas vertentes. Então, isso não é uma característica só dos reformados. Inclusive, a teologia reformada, ela explica isso de forma bem interligada com uma doutrina chamada perseverança dos santos, ou seja, os cristãos verdadeiros vão perseverar até o fim em santidade. Em santidade, não dá para perseverar sem santidade, levando a vida de qualquer forma. Então, eu sou adepto da
da doutrina da perseverança dos santos, porque eu acredito que isso está explícito na Bíblia toda. Então vamos lá. Outro aspecto interessante a respeito disso é que a salvação ela envolve várias ações de Deus, de Jesus e do Espírito Santo na vida do cristão e na história. Como Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo interagem com a humanidade e pessoas específicas na história, e sempre foi assim desde a criação. Então eu queria já deixar claro que essas ações a respeito da salvação, elas acontecem em 3 tempos na história da humanidade, ou seja, no passado, no presente e no futuro. Então eu quero dizer que Deus nos salvou, Deus está nos salvando e Deus nos salvará. Então, o verdadeiro cristão, ele leva em conta esses 3 aspectos da salvação. Quando eu digo que Deus nos salvou, é porque a Bíblia ensina a doutrina da eleição, ou seja, Deus escolheu pessoas para salvar. Deus decretou que salvaria pessoas. Deus, ele é o responsável por salvar pessoas. Ninguém vai para o céu sem que isso esteja fora da vontade de Deus. De outra forma, também ninguém vai se perder se Deus não permitir que essa pessoa continue andando nos seus pecados. Então, quando eu digo eleição, eu quero dizer que Deus olha para a humanidade caída, uma humanidade que está carente da graça, da glória, da misericórdia de Deus, e ele fala, eu vou salvar pessoas. Então, no passado, Deus, ele falou que salvaria pessoas, e ele, no decorrer da história e da humanidade, ele está salvando essas pessoas, e o plano de Deus de salvar pessoas não pode ser frustradas quando Deus decreta que realmente vai salvar alguém. Então, se Deus falou assim, se Deus falou para você que ele vai te salvar, ele vai te salvar. E o Espírito Santo vai testificar com você que Deus realmente te salvou. Então, Deus, ele escolheu pessoas para salvar. Estava nos planos dele, desde a eternidade, salvar pessoas, e ele vem fazendo isso na história. Deus salva pecadores. Além disso, no passado, uma ação no passado que aconteceu também, foi a justificação. O que eu quero dizer é que na cruz, Cristo ele conquistou o perdão dos nossos pecados, a anistia dos nossos pecados. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele disse, está consumado, ou seja, ali ele pagou o preço dos nossos pecados cometidos contra Deus. Veja bem, agora é o detalhe. A justificação, ela vem pela fé, ela é aplicada em nossas vidas no tempo e no espaço, quando nós cremos no que Cristo fez na cruz e conquistou para nós cristãos verdadeiros. Ou seja, aquele que crê que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, Cristo conquistou na cruz a justificação dessa pessoa. Então, se eu recebi Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu creio que na cruz eu conquistei o perdão dos meus pecados, porque meus pecados foram castigados na pessoa de Cristo ali na cruz, Deus olha para mim e hoje ele me declarou como inocente. Isso na justificação a gente chama de dupla imputação. Como assim dupla imputação? Ele pega os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados, e atribui à pessoa de Cristo. Cristo agora, ele é o culpado, carregou a culpa dos meus pecados. Eu creio que Cristo fez isso por mim. Agora Deus, o que aquele Deus faz? Ele atribui a justiça de Cristo, que ele é inocente, Cristo nunca pecou, e ele atribui essa justiça sobre nós. Então nós agora somos declarados inocentes porque nós cremos na obra de Cristo. Cremos no que Cristo fez na cruz por nós. É importante entender a doutrina da justificação, por quê? Porque na cruz Cristo conquistou o perdão
dos nossos pecados. Os pecados que eu cometi e os pecados que eu estou cometendo, porventura até agora, nesse momento, e os pecados que eu ainda irei cometer. A obra de Cristo na cruz foi realizada uma única vez. O Novo Testamento fala que Cristo não precisa morrer mais uma vez pelos nossos pecados. Então, se Cristo conquistou o perdão dos meus pecados na cruz, eu agora estou justificado. Essa justificação é um ato irrevogável. Eu não posso ser desjustificado. Falar assim, agora eu não sou justificado mais e perder a minha salvação, porque eu já sou justificado. Eu fui justificado e diante de Deus eu não vou mais pagar na eternidade, na perdição, pelos meus pecados cometidos. Então isso acontece uma vez. Eu já estou justificado. Quem é justificado vai para o céu. Não tem como uma pessoa que creu que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e agora ela é justificada, essa pessoa ir para o inferno porque agora ela vai ser condenada pelos seus pecados. Se isso acontecer, então de fato Jesus Cristo não conquistou a justificação para essa pessoa não foi justificada. Então, a gente observou que Deus nos salvou no passado. Outro aspecto que eu falei é que Deus está nos salvando. Então, o que nós vemos no decorrer da história é que Deus está chamando aquelas pessoas que Ele decretou e determinou que iria salvar no presente como eu digo hoje. Você, em algum momento da sua vida, você foi chamado. Alguém pregou o evangelho para você e você exerceu a fé naquilo que foi pregado. Você creu nas boas novas da salvação e você se tornou um cristão. Então, Deus, ele está chamando pessoas. Deus, ele está realizando o seu chamado especial, um chamado que faz com que as pessoas se voltem para Deus. E as pessoas que escutam o chamado através da pregação do Evangelho, é por isso que nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas possam ouvir a palavra, e quando elas escutam a palavra, elas exercem a fé no Evangelho e no que está escrito na palavra de Deus. E essa fé que nós exercemos é uma fé que não vem de dentro de nós. Essa fé, ela é concedida por Deus. Ela é um dom dado por Deus, como nós sabemos, eu ia dizer careca de saber, mas minha careca que é só mais dos lados aqui, digamos assim. Efésios 2:8, né? A salvação, ela é... A salvação... Deixa eu até abrir aqui rapidamente para eu não trocar as palavras, porque é importantíssimo. Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. Isso o quê? A fé. Isso não vem de vocês. Ela é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, é um presente que Deus te dá. E observe que Deus, ele te dá a fé. E ele não retira a fé que ele mesmo te deu. Porque a fé que ele te deu, ela tem um propósito. E esse propósito é fazer com que você abra os seus olhos espirituais, o seu coração para Deus, e você aceite o Evangelho. Você escute de fato a pregação do Evangelho e você seja transformado pelo Evangelho. Então Deus, ele te chama e você, pela fé que ele te concede, você dá ouvidos ao Evangelho. Então você deixa de resistir à pregação do Evangelho e você se volta para Deus. E quando você se volta para Deus, há uma operação sobrenatural aí nesse tempo, nessa ocasião, que se chama a regeneração, como você deve ter ouvido lá em João 3, no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Ou seja, ali você precisa nascer de novo. Nesse momento que Deus te chamou e você se tornou um cristão, você era um morto espiritualmente falando e agora você tem nova vida em Cristo. Isto é a regeneração. O Espírito Santo dá uma nova vida para aqueles que creem no Evangelho.
Então, o Espírito Santo, ele dá uma nova vida para os cristãos, e esses cristãos não voltam ao estado original de antes de serem regenerados. A regeneração, ela ocorre uma vez só na vida das pessoas. Então existe isso da pessoa estar morta nos pecados, aí ela crê no Evangelho, Deus concede a fé para ela, ela é regenerada, depois ela volta para o pecado, morre espiritualmente de novo, aí depois ela escuta o Evangelho, depois ela é regenerada de novo, passa um tempo na igreja, depois ela se desvia, morre espiritualmente, depois precisa ser regenerada de novo. Não existe esse ensino nas Escrituras. Uma vez a pessoa regenerada, o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa e ela vai ser transformada no decorrer da sua vida. O Espírito Santo não vai falar assim, cansei do Zezinho, da Mariazinha, tem mais jeito não, vou cuidar de outra vida, e essa pessoa morre espiritualmente de novo. Não existe isso. Deus, ele vai trabalhar na vida das pessoas até Jesus voltar ou até o fim da vida dessas pessoas, como está escrito lá em Filipenses. Filipenses 1,6 diz assim, estou certo de que aquele que começou a boa obra, quem que começou? Cristo. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a volta dele. Né? Então, Cristo está trabalhando na sua vida, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, e se você for um cristão verdadeiro, dia após dia você vai se aproximar mais de Jesus Cristo, você vai abandonar o pecado, você vai largar uma vida mundana, uma vida sem santidade, se você for um cristão verdadeiro, ok? Outro detalhe que Deus faz conosco, Deus está nos salvando, Deus nos chamou, Deus nos regenerou e Deus nos adotou, Deus nos adota. Eu e você, se somos cristãos de verdade, nós somos filhos de Deus. Deus nos adota como filhos e nenhum dos seus filhos vai morar no inferno. Não existe isso de Deus falar assim, eu tenho filhos que moram no céu e tenho filhos que foram morar lá no inferno. Nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Cristo têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Né? Isso está lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu a capacidade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, o nome de Jesus Cristo. Se você crê no nome de Jesus Cristo, você é um filho de Deus. Deus não vai deixar que nenhum dos seus filhos perca a salvação. Certo? E ainda no presente, o que nós estamos fazendo dia após dia, nós estamos levando uma vida de santidade. Isso é o que nós chamamos de conversão, que acontece depois da regeneração. A regeneração é essa obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, de forma sobrenatural. O Espírito Santo sopra onde ele quiser, na vida de quem ele quiser, e regenera essa pessoa. O morto não tem vontade de ser regenerado, mas é por isso que nós intercedemos para que Deus possa salvar pessoas, para que aconteça essa obra da salvação na vida da pessoa e ela se volte para Deus. Então essa pessoa que está morta nos seus pecados, essa pessoa que está ali em uma situação de podridão espiritual, e agora eu até lembrei do profeta Ezequiel, lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel, quando ele fala da profecia do vale dos ossos secos. Os ossos secos só receberam nova vida por causa de Deus. Quem está morto ali não ia... eu cansei de estar morto aqui no cemitério, meus ossos já cansaram aqui, agora eu vou reviver e levar uma vida para Deus. Então, essa profecia aqui que simboliza o agir de Deus na vida de pecadores, é o que Deus fez conosco. Deus, ele nos deu nova vida, nós somos regenerados. Regeneração é vida nova. O velho homem morreu, né? Tem até a música lá do Fernandinho, né? Já estou crucificado com Cristo, o velho homem morreu. Nós somos agora novas
Criaturas em Cristo. Isso é o que, então, se você não entendeu isso, você precisa entender o que é o batismo, né? O batismo é simbolizar que o velho homem morreu nas águas, as águas levaram e agora você é nova criatura. Então, o regenerado, ele é convertido. Convertido é, eu estava indo numa direção e agora eu vou em outra direção. Isso é conversão. O Espírito Santo coopera conosco, nós pecadores, para que nós possamos levar uma vida de santificação. Eu estava indo para esse rumo, eu estava indo para a perdição, eu queria só saber do pecado, de me afastar mais de Deus, mas agora eu me converti, agora vou para o lado de cá. Do lado de cá agora eu tenho vida de santidade, vida de adoração, vida de glorificação, minha família, e eu vamos buscar o Senhor, vamos todo mundo para a igreja, vamos congregar, vamos abandonar o pecado. Isso é conversão. É por isso que você vê aí até numa linguagem de trânsito falar, faça conversão à esquerda, faça conversão à direita. Né? Na rua tal, faça conversão para o lado tal. Por quê? Porque você está mudando de direção. Então, essa obra é nossa, do homem, com a ajuda do Espírito Santo. Eu sempre tenho que escolher. Eu vou para cá ou eu vou para cá? Vou para o pecado ou eu vou para a santidade? Eu vou para cá, para o rumo do pecado, do mundanismo, eu vou para cá continuar levando a vida de arrependimento. Então, o Espírito Santo está cooperando com o homem nesta nova vida espiritual. Entende? Agora, indo já para o finalmente, eu disse também que Deus nos salvará. Deus nos salvará por quê? Porque Deus está nos guardando. Deus está guardando seus filhos até a volta de Cristo ou até o fim de suas vidas. Como eu já falei, né, lá em Filipenses 1,6. Nunca esqueça este versículo. Nunca esqueça este versículo. Aquele que começou a boa obra vai completar até a volta de Cristo Jesus. Se um dia você se perder, se um dia você não quiser mais saber de Deus, você estava enganado. Porque se foi Cristo que começou a boa obra, ele vai terminar. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas iludidas na igreja, né? Estão até sendo enganadas, achando que estão crendo no evangelho. Não estão crendo até no evangelho falso. Mas o verdadeiro evangelho transforma vidas, né? Então, no futuro também, depois de nós perseverarmos, porque nós vamos perseverar também, lembrei até de Jesus, quando ele disse que... Quer ver, ó? Quando ele disse lá em João 10, 27 a 30, João 10, 27 a 30, também decore esse versículo. Jesus disse o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, viu? Então não existe ovelha de Cristo que não escuta a voz de Cristo. Bode, é outro bicho, mas não é ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, verdadeiro cristão, os cristãos sempre vai seguir Cristo, não vai se perder porque sempre está seguindo Cristo. E Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Jesus deu a vida eterna. Jesus dá e não tira. Elas jamais perecerão. Se jamais perecerão, não tem nenhuma de todas as ovelhas que estão nas mãos de Cristo que perecerão. Olha aí o versículo 28, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais, nenhuma. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar das mãos de Cristo as ovelhas dele. Ele continua, aquilo que meu Pai me deu, ou seja, quando Deus nos dá para Cristo, nos entrega para Cristo, é maior do que tudo. Olha só como que nós somos valorizados nas mãos de Cristo. Não porque nós merecemos, mas por causa da obra que ele fez na cruz, né? O que ele fez por nós. Tem um valor grande o que ele fez na cruz por nós. Nós não somos valorosos em nada, né? Mas ele fala assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Nem Satanás, nem você pula da mão de Cristo, não existe isso não. Jesus está nos segurando. E ele vai cumprir a vontade de Deus, que é salvar todas as ovelhas que estão na mão dele.
Se você já está na mão de Cristo, Ele está te segurando e Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar e você não vai se perder. É por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte, essa passagem também, estude essa passagem para você ter certeza da sua salvação. O apóstolo Paulo disse o seguinte, com toda certeza, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem você mesmo, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que é o amor de Deus em Cristo? Ele tem entregado seu Filho na cruz para morrer por nós, pecadores. Então, é por isso que eu acredito que um cristão verdadeiro, ele não perde a salvação. E eu acredito que Deus vai guardar o cristão verdadeiro para ser salvo, Então, nesse sentido, eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, observe, já indo para a conclusão dessa meditação. Para perder a salvação, todas essas coisas deveriam ser desfeitas. Para dar errado a sua salvação, a eleição de Deus para te salvar tinha que dar errado, a justificação tem que ser desfeita, tem que dar errado também. Deu certo, tem que dar errado de novo, é esquisito, né? Você que tem a fé, agora você tem que perder a sua fé de novo, e a fé que Deus mesmo te deu, Ele vai tirar, quem é que tira? Né? A regeneração, você foi regenerado, aí morre de novo e vira de, como eu perguntei, está vivo espiritualmente, morto espiritualmente. Vivo espiritualmente, morto espiritualmente. Não existe isso. Todos os que são regenerados são selados com o Espírito Santo. Então a garantia da salvação é o Espírito Santo habitando dentro de você. Né? A adoção vai ser desfeita, Deus ele te adotou e depois ele fala, não quero mais, você não é mais meu filho. Existe isso? Também não vejo isso nas Escrituras. A conversão também é uma obra do Espírito Santo cooperando conosco, e essa obra, o Espírito Santo sempre está continuando até a volta de Cristo. Então nós estamos sempre nos arrependendo e deixando o pecado dia após dia. Então, tudo que eu falei aqui só vai acontecer com cristãos verdadeiros, essas coisas boas, né, relacionadas à obra de Deus em nós, isso só vai acontecer com cristãos verdadeiros. Então, se eu disse que tem verdadeiros, há cristãos falsos? Sim, há cristãos falsos. Por isso que Jesus disse que nós precisamos observar os frutos das pessoas, os frutos das árvores, né? Então, alguém que se diz cristão tem que levar uma vida de cristão, né? Jesus ele alertou também dizendo que, lá em Mateus 7, 22 e 23, né? Muitos naquele dia, quando Jesus voltar, ele vai dizer assim, vamos dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, Jesus está falando daqueles que se dizem cristãos, mas são falsos cristãos porque vivem na maldade e ainda vivem no pecado. Então, nesse sentido, você vai dizer, cristãos que perderam a salvação. Por quê? Porque eles eram falsos cristãos. Verdadeiros cristãos não iriam praticar o mal e serem aí uma fraude. Os apóstolos e Jesus falaram sobre falsos profetas, falsos mestres. Isso é ensinado no Novo Testamento todo. Há falsos mestres, há falsos pastores, há falsos profetas. Esses vão perder a salvação, porque nunca foram salvos de verdade. Eles são impostores, eles se passam por cristãos. Então, uma coisa que sempre deve ser ficada clara é que ensinar que o cristão não perde a salvação não é ensinar que nós podemos viver de qualquer jeito, sem conversão e sem santificação, sem regeneração, sem se tornar uma nova criatura, e achar que nós seremos salvos porque a gente fala, sou cristão, usa uma faixa assim na testa,
100% Jesus, uma camiseta Cristo, um leão aqui, alguma coisa, e achar que é cristão por isso. Não. O cristão verdadeiro, ele vai perseverar até o fim. O cristão verdadeiro, ele será salvo, não vai perder salvação. O cristão de verdade não perde a salvação. Então, há versículos difíceis, né, que até passam a ideia de que nós podemos perder a salvação. Eu posso até gravar um vídeo sobre eles, porque a Bíblia tem alguns versículos mais complicados, mais difíceis, mas há todo um contexto. A Bíblia não vai se contradizer. Nós precisamos analisar um versículo à luz do que a própria Escritura ensina. Os outros versículos, ok? Então, eu queria até terminar deixando uma frase aqui, uma citação do doutor, pastor, teólogo Russell Shedd, saudoso Russell Shedd. Perguntaram para ele se era possível perder a salvação. Ele respondeu assim: bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível, pois ele assegurou que dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Citando João 10, 28. Agora, se foi outro quem te salvou, então sim, é possível perder a salvação. Então, se você tem uma segurança falsa da sua salvação baseada até nas suas obras, nos seus méritos ou no porque alguém disse que você era salvo, você pode perder a salvação. Você só é salvo, de fato, se você for um cristão verdadeiro, que passa por tudo isso aqui que eu te falei. Deus, ele te salvou, Deus está te salvando e Deus vai te salvar. Então, na eternidade, Deus disse que iria salvar pecadores, e um deles, eu creio que é você. Chegou um tempo que Deus fez uma obra na sua vida, e agora no presente, nesses anos que nós estamos passando aqui nesse mundo, nós vamos permanecer firmes até que no futuro você se encontre com Cristo, seja na volta dele ou no fim da sua vida. Então, comente aí, deixe aí nos comentários o seu posicionamento. Você acha que um cristão verdadeiro perde a salvação? Porque esse é um tema que tem deixado muitas pessoas com dúvidas. Tenha certeza da sua salvação, tenha certeza do que Cristo fez na cruz por você. Ele conquistou a salvação, então você será salvo. Mas a Bíblia também fala que para aqueles que ele morreu na cruz, ele deixou o Espírito Santo habitando dentro dessas pessoas. Ele disse que iria para o céu, mas ia enviar o Espírito Santo para habitar nessas pessoas, em quem crê nele. Então o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Está no Evangelho de João também. Então, se você é cristão, o Espírito Santo habita dentro de você, ele testifica que você é filho de Deus, e ele vai trabalhar na sua vida até a volta de Cristo. Se o Espírito Santo não está trabalhando na sua vida e você continua tendo prazer no pecado e quer viver mais e mais no pecado, então fique alerta, porque você pode ser um falso cristão. Eu espero que você seja um verdadeiro cristão. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, diga o que achou nos comentários. E se tiver alguma dúvida, deixe aí também, mas de forma respeitosa, para que nós possamos dialogar com respeito, com sabedoria. Eu espero que, independente da sua visão, se você concorda ou discorda de mim, eu espero que todos nós sejamos salvos quando Jesus Cristo voltar. Deus abençoe a todos. Tchau.